Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui é o professor Bruno, da disciplina de arte, e nós, nessa aula da segunda série, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre um conteúdo que é muito batido no ensino médio, que é muito importante a gente analisar, que é chamado de Renascimento. Tá? O que foi o Renascimento? Vamos lá ler os objetivos da nossa aula. Os objetivos dessa nossa aula é compreender a importância cultural, social e humana do Renascimento, elencar o contexto histórico do movimento artístico. Mas antes da gente começar a dar exemplos práticos, a mostrar conceitos, contextualizações históricas, é bom a gente começar com algumas perguntinhas para poder ativar a memória de vocês. Vem aqui comigo. Você já ouviu falar em Renascimento alguma vez? Em alguma outra disciplina, como história, ou lendo algum livro, ou jogando algum jogo, enfim. Já ouviu falar em Mona Lisa? Olha ela aqui no canto. Tá diferente, né? No desenho animado, Tartarugas Ninjas, essa é da minha época. Vocês já viram Tartarugas Ninjas? Tem até filme. É bem legal, hein? Qual é a sua tartaruga ninja preferida? Sabia que elas foram inspiradas nos nomes dos principais artistas deste período artístico? Pois é. Vamos lá elencar o nome das tartarugas. Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo. São as tartarugas ninjas inspiradas no Renascimento, nos artistas do Renascimento. Gente, vamos lá. Enfim, o que é o Renascimento? Vou ler o textinho aqui e a gente vai explicar. O termo Renascimento, de 1300 a 1600, é aplicado a um período da história da arte, principalmente na região onde conhecemos por Itália. Pregava a racionalidade e a dignidade do ser humano. Gente, é necessário que a gente compreenda a época em que esses artistas viviam para entender as motivações deles criarem as obras de arte que vocês vão ver hoje. A gente tem que entender que eles viviam numa época em que estavam ocorrendo algumas transformações. E onde é esse lugar? A Itália. A Itália fica na Europa. A Itália é um pedacinho lá da bordinha da Europa, lá embaixo. Que entre ela e o continente africano você tem o mar Mediterrâneo, que separa o continente africano do continente europeu. A Europa era o epicentro da tecnologia, da sofisticação artística e religiosa no mundo. Enfim, tá? Antes desses acontecimentos, você teve a época da Idade Média, mais de 1000 anos na Europa de história, na qual existia uma religião que era a mais importante religião da Europa, era majoritária em todos os países, reinos, enfim, que é a religião cristã, o catolicismo, os católicos. A arte produzida no período da Idade Média, então, vai retratar o quê? Logicamente, o que a igreja quer, o que a igreja precisa, que são, então, figuras sacras. Tá? O fato é que alguns acontecimentos históricos começam a quebrar um pouquinho esse padrão de obras de arte somente para a religião. Tá? A começar pela disputa da igreja por um território que é muito sagrado nas escrituras, que é Jerusalém. Jerusalém é um local muito sagrado para os católicos, tem todo um simbolismo, para os cristãos em geral, tem todo um simbolismo. E naquela época, ela estava sob o domínio de islâmicos, de muçulmanos. Então a Igreja Católica comandou uma invasão para esse local para retomar Jerusalém. Isso durou muitos anos, foi muito violento, é um período conhecido como as Cruzadas. O fato é que esse acontecimento histórico abriu portas para que comerciantes da Europa começassem a ter comércio com pessoas do Oriente por conta desta invasão. Então abriu-se o comércio, abriu-se os olhos para novas culturas, novas formas de religião, novas formas de comportamento humano. Tá? E isso foi importante porque fez com que as pessoas que viviam nessa época, principalmente os intelectuais, os comerciantes, os artistas, começassem a repensar o seu modo de viver. Então você tem na Idade Média um pensamento que é muito voltado para Deus. Vamos só aqui adiante, né? Olha, o artista não vê mais o homem como um observador das coisas de Deus, e sim um mundo que expressa a grandeza de Deus, pensado como uma realidade compreendida cientificamente. Correram nesse período progressos incontáveis em realizações nos campos das artes, da literatura e das ciências, que superaram a herança clássica. Tá? Então, o homem é o foco da coisa.
Então, enquanto na Idade Média, por mais de 1000 anos, o artista, o intelectual, enfim, todas as pessoas estavam voltadas muito para o pensamento religioso, a maior parte, né? Então era o que Deus queria, eu tinha que fazer as coisas segundo o que Deus queria, o que as escrituras queriam. Agora você tem um artista, um intelectual, que motivado pelos acontecimentos históricos, começa a pensar em si mesmo, começa a ter as suas próprias reflexões e começa a dar mais valor a coisas científicas, né? Que é o antropocentrismo. Antropo, homem, ser humano, centrismo, centro. Então, o homem no centro do quê? Das suas próprias ideias. Isso aqui, às vezes, a gente pode encontrar em algumas questões, escrito como humanismo também, além de antropocentrismo, tá bom? Então, é um forte modelo de inspiração. Então, aqui, resumidamente, as principais características do período. Racionalidade, a busca da razão, da ciência, né? Dignidade do homem, individualismo, humanismo, antropocentrismo. Reutilizações das artes greco-romanas. É por isso que ele tem esse nome, renascimento, que é o renascer. Renascer do quê, então, professor? Renascer da cultura greco-romana. Antes da Idade Média, esse período tão extenso de arte sacra, o que tinha de diferente da Idade Média antes? Você tinha os gregos e os romanos, que produziam um tipo de arte bem científica no que diz respeito à proporção, no que diz respeito à anatomia, à fidelidade dos músculos. Você vai ver a escultura, ela é muito próxima à realidade, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui. A escultura é muito próxima à realidade. As pinturas, elas tentam retratar a realidade de forma matemática, científica, ok? O rigor científico, como que eu falei, e a nova classe chamada burguesia. Então, os reis e rainhas, eles estavam muito ligados à parte religiosa, tá? E com o fato dos acontecimentos históricos, principalmente as invasões das cruzadas, a abertura do comércio possibilitou que pessoas mudassem a sua classe social. Você tinha os camponeses, você tinha os cavaleiros, tinha a monarquia e o clero. Agora você tem pessoas ganhando muito dinheiro com a venda e compra de produtos. Então são comerciantes que começam a ganhar bastante capital. Tem ali o início do capitalismo como a gente conhece hoje em dia. Então o nome dessa nova classe social que está surgindo diferente do que já existia é chamada de burguesia. Mas por que burguesia? Porque as cidades onde tinham esses grandes comerciantes eram chamadas de burgos, que significa cidade murada. Era uma cidade com uma muralha em volta. E quem vivia lá eram os burgueses, ok? E aqui tem então uma imagem bem interessante de uma técnica de pintura que a gente chama de afresco, que é uma pintura direto na parede. Passei aqui. Lembra muito os nossos grafites hoje em dia, que os grafiteiros fazem no muro e tudo mais, né? Mas aqui é feito com uma tinta à base de ovo, gema de ovo e pigmento. O fato é que Giotto di Bondone, que foi o artista que pintou esses afrescos nessa capela italiana, ele começa a representar as coisas de uma maneira diferente na pintura. A gente tem um avanço que nem os gregos tinham feito na pintura. Os gregos eram muito mais a escultura. Você tem a tentativa de deixar a pintura com semelhanças escultóricas. Como assim? É dar um aspecto tridimensional através de uma superfície que não é 3D. Uma parede não é. Então, é a tentativa. Giotto começou isso. Antes da gente continuar, vamos ao nosso primeiro exercício. Nosso teste. O Renascimento foi um movimento que se expandiu por quase toda a Europa. Sobre o tema, é correto afirmar que, alternativa A, houve retorno aos ideais medievais e sua concepção teocêntrica. Alternativa B, os artistas buscaram o apoio no racional, valorizando o ser humano. Fácil, hein? Já volto.
Voltando aqui, meus queridos, pergunta fácil, bem simplesinha. A resposta certa é a alternativa B. Por que a alternativa A não está correta, professor? Porque eles não retornaram a ideais medievais de como se fazer arte. Eles estavam avançando numa questão de pensamento, se desvinculando de Deus no centro das coisas. Eles estavam pensando mais neles mesmos, buscando transformar, criar uma arte mais humanizada, mais racional, mais científica. Tá? Então, o contrário de antropocêntrico, que é o homem no centro, é teocêntrico, Deus no centro. Sempre que você lê a palavra teo, T-E-O, significa remete a Deus, seja lá qual Deus for, não importa, ok? Gente, aqui a gente tem um avanço, nossa, esse avanço é muito da hora, é muito sensacional. Gente, a gente tem aqui ó, os três artistas do início, tá? Filippo Brunelleschi, Masaccio e Donatello. São os três principais artistas do início do Renascimento, que a gente chama de Trecento, que seria o primeiro século. Né? E Filippo Brunelleschi foi um arquiteto, pintor, escultor, e isso é bem interessante no Renascimento, como eles estavam se desvinculando, parece que eles conheceram um mundo novo, sabe? Então os caras estavam correndo atrás de muito conhecimento. Então o artista, ele não era só pintor, ele era de tudo um pouco, porque ele era muito curioso. Você vai ver essa curiosidade dentro dos artistas renascentistas. Eles estavam descobrindo um novo mundo, sabe? É uma coisa muito doida. E o Brunelleschi, então ele era de tudo um pouco. Mas o que foi mais importante de contribuição dele para a história da arte foi a criação da perspectiva linear. O que seria isso, professor? Você transformar, como Giotto, lembra que Giotto estava tentando fazer isso? Transformar uma pintura em algo tridimensional? Brunelleschi consegue fazer isso através dessa técnica chamada perspectiva. Determinado dia, ele estava, aqui tem uma ilustração, né? Como se fosse o Filippo Brunelleschi aqui, ele estava observando o batistério de São João Batista em Florença, na Itália. Batistério como se fosse uma capelinha feita para batismo de crianças. Enfim, ele estava olhando para aquilo e falando, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Eu já sou arquiteto, o que eu posso contribuir com mais? E ele tem um insight. Nossa, ele pega um espelho, né? Ele está segurando o espelho aqui com a mão esquerda, ele pega um pedaço de madeira, fura aquele pedaço de madeira e começa a observar pelo furo daquele pedacinho de madeira o batistério através do furo. Ele usava o espelho para ele conseguir enxergar o outro lado da madeira que ele não olhava. E com a mão direita, ele começou a pintar, utilizando o espelho como base. E ele conseguiu reproduzir de maneira mais tridimensional aquilo que ele estava enxergando, que era o batistério de São João Batista. Então, criou-se a perspectiva linear. Se para você ficou meio cabuloso, ficou meio incompreensível, vamos ver aqui essa imagem. Isso aqui é uma fotografia, tá? Não é para pintura, não. Uma fotografia. Observe que essa fotografia, você consegue entender que ela tem uma profundidade. É uma fotografia, provavelmente, de uma igreja, e ela vai até o fim. Se você reparar, se a gente pegar as linhas de construção dela, ó, parecem de fato linhas. Tanto que eu trouxe aqui esse exemplo de desenho, ó, são linhas. E elas caminham para um centro, um ponto, que é chamado de ponto de fuga. Então, Filippo Brunelleschi percebeu que por onde a gente caminha o nosso olhar, tem um ponto. E todas as linhas, as construções e tudo que está ao redor converge para este ponto. Então ele falou, por que não colocar isso na pintura? E foi o que os artistas fizeram, começaram a colocar. E aqui a gente tem o Masaccio, que foi o primeiro artista a criar um afresco, uma pintura maior, né? Porque Brunelleschi estava fazendo experimentos. Ele foi o artista que de fato fez a primeira obra usando essa técnica. Então ele furou a parede da capela. Então olha, isso aqui é plano, gente, isso aqui é uma parede, não é uma escultura, tá? E ele conseguiu dar profundidade para uma cena da crucificação de Jesus Cristo. Você repara, meus queridos, que o contexto religioso, ele não vai se desvincular por completo. Não é porque o artista naquele momento estava pensando mais em si, que ele não vai deixar de representar figuras religiosas. A Idade Média por completo, ela só vai ser extinta do pensamento humano
300 anos depois. O Renascimento é uma transição, tá? Dá para entender? Tanto que a igreja pagava bem para fazer essas pinturas também, tá? Enfim, o ponto está bem aqui. E através desse ponto, ele criou todas as linhas de construção em volta e furou a parede, criando essa obra magnífica. Então a gente tem Filippo Brunelleschi como grande arquiteto e criador da perspectiva linear, e a gente tem aqui o Masaccio como o cara que furou a parede, ok? E a gente tem que falar de Donatello, o terceiro artista conhecido e amigos dos outros dois, né? E ele era mais escultor. Eles tinham de tudo um pouco, mas tinha uma das coisas que eles eram muito especialistas. No caso de Donatello, era a escultura, tá? E Donatello, ele se inspirou muito nas esculturas gregas, que são fantásticas, são muito realistas, né? E eles colocaram uma técnica que torna de maneira mais natural a representação, que é o contraposto. É você tentar colocar na escultura o peso em uma perna só. Então você coloca uma perna só e a escultura se torna mais leve. Algo que antes era uma rocha super pesada, agora se torna uma escultura que parece ser leve, ok? Então vamos lá, gente, o nosso quiz. As obras recapturam o contraposto. Indique qual das esculturas a seguir não usou a técnica de contraposto. Então aqui nós temos 3 esculturas renascentistas. Qual das 3 não utilizou o contraposto? Vamos lá. Vamos lá, gente, vamos analisar aqui. Vamos analisar junto comigo. Lembra que eu falei que o contraposto é a tentativa de colocar na escultura o peso sobre uma perna só? A gente tem na primeira, aqui, a gente tem na segunda, mas aqui a Nossa Senhora, ela está sentada, então não tem a representação do contraposto, portanto, a resposta correta é a C. Acho que vocês acertaram. Vamos adiante, o nosso último tópico dessa aula de Renascimento. Mecenato. Olha, mecenato foi uma coisa muito, mas muito importante, muito importante. Se não fosse por ele, provavelmente não teria evoluído tanto a arte nesse contexto do Renascimento, gente. Porque assim, eu acho que vocês têm as manias de vocês, não tem? Vocês gostam de colecionar coisas, gostam de comprar coisas. O fato é que os grandes comerciantes, principalmente da cidade de Florença, na Itália, gostavam de gastar dinheiro investindo nos artistas. Isso. Eles pagavam bolsas para os artistas produzirem obras de arte. Michelangelo, um dos principais, desde os 12 anos de idade já era cliente, entre aspas, de uma família que investia dinheiro. E esse ato de investir dinheiro na arte é chamado de mecenato até hoje. E a pessoa que pratica isso de forma super legal é chamada de mecenas, ok? Então olha aqui, ó, prática exercida pelos burgueses, sultões, príncipes, papas, de financiar os artistas, procurando mostrar o poderio da cidade e ampliar o prestígio pessoal. No caso aqui no cantinho, quase sumindo, você tem o Lorenzo de Medici, que foi um dos principais mecenas da história da arte. A família dele era muito poderosa. Ele tinha, por exemplo, um parente dele que se tornou papa, para vocês terem uma ideia. Então a família Medici em Florença, ela era muito, mas muito poderosa, né? Então tinha muito dinheiro. A família Medici financiou Michelangelo, a família Medici
financiou Leonardo da Vinci, financiou muitos artistas. Então ela foi fundamental para que os artistas conseguissem viver somente de produzir obras de arte. Deu para entender? Então a gente vai fazer o nosso último exercício, o nosso último teste. Vamos lá. Os valores renascentistas marcaram, alternativa A, o sentimento como princípio básico do pensamento moderno, ou alternativa B, a transição ao capitalismo e a uma nova classe econômica. Gente, perguntinha mais de contexto histórico, vamos lá. Voltando aqui, gente, olha, é a transição do capitalismo e uma nova classe econômica. Como eu falei para vocês, as cruzadas abriram portas para o comércio com o Oriente e fez com que pessoas começassem a ganhar muito capital, muito dinheiro na compra e venda de produtos exclusivos vindos do Oriente, criando rotas de comércio. Então essas pessoas, além do capital, capital também significa poder, elas começaram a ganhar muito poder, muita influência, como por exemplo a família Medici, que eu citei, que com o dinheiro que tinha sobrando até mesmo pagava os artistas como mecenato. Então é uma transição de modelos de economia e você tem a ascensão dessa nova classe social chamada burguesia, ok? Gente, o que vimos na nossa aula de hoje? Analisamos a arte produzida no Renascimento, compreendemos também a importância desse período para a história da humanidade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, tanto quanto eu gostei de prepará-la. Nos vemos numa próxima. Tchau!